Sabe aquela situação que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha? Quando a gente vê uma pessoa, uma empresa ou até a gente mesmo falando uma coisa super bacana, mas na prática fazendo outra totalmente diferente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mistério, o chamado paradoxo da congruência. Por que será que nossas ações tantas vezes parecem trair os nossos próprios valores? E para desvendar esse quebra-cabeça, a nossa guia vai ser a análise da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness. Ela nos dá uma perspectiva fascinante, olhando para tudo isso pelas lentes da neurociência. A pergunta de US$ 1 milhão é essa aqui. Quem nunca viu, por exemplo, um colega que se diz super parceiro ignorar uma publicação importante sua para logo depois compartilhar de um influenciador famoso falando exatamente a mesma coisa? Ou aquele CEO que faz discursos maravilhosos sobre diversidade, mas na hora de montar um evento, o palco tá cheio de homens do mesmo perfil? A resposta, e isso é o mais interessante, talvez não esteja na maldade, mas sim na forma como o nosso cérebro funciona. Então, para a gente entender essa história direito, nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai conhecer os dois pilotos que comandam o nosso cérebro. Depois, vamos ver como o piloto automático simplesmente domina o nosso dia a dia. Aí vamos entender por que só ter força de vontade não adianta. E claro, a parte mais importante, como a gente pode de fato treinar o nosso cérebro para ser mais coerente. Bom, tudo começa com uma ideia fundamental. A gente não tem um cérebro só, mas sim dois sistemas operacionais que rodam ao mesmo tempo, um disputando com o outro. É uma verdadeira batalha diária entre o nosso piloto automático e o nosso piloto consciente. E a diferença entre eles é gritante. De um lado, está o piloto automático, lá no nosso sistema límbico. Ele é super rápido, emocional e o objetivo dele é um só: sobreviver e economizar energia. Já do outro lado, tem o piloto consciente, o nosso córtex pré-frontal. Ele é lento, lógico e é onde moram nossos planos e valores. Um é tipo um caminhão desgovernado ladeira abaixo. O outro é o motorista que sabe o caminho certo. Agora, a pergunta é, na maior parte do tempo, quem está dirigindo esse caminhão? E a resposta é um pouco assustadora. Dá uma olhada. Cerca de 95% das nossas decisões são tomadas pelo piloto automático. Só uma fatiazinha de 5% fica para o nosso lado consciente, que pensa e analisa. É uma proporção impressionante, né? E essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. É exatamente esse conflito interno que a gente vive todo dia. Essa batalha constante é a raiz do tal paradoxo da congruência. É por isso que aquela expressão "fala uma coisa, mas faz outra" é tão, mas tão comum. Tá, mas vamos sair um pouco da teoria. Como é que isso funciona na vida real? Vamos voltar para aquelas situações do começo e tentar entender o que acontece dentro da nossa cabeça. Lembra do exemplo do amigo que ignora o post? Então, a explicação para isso talvez não seja uma falha de caráter, e sim um cálculo que o cérebro faz em uma fração de segundo. Olha que virada de chave que essa frase traz. A decisão de curtir ou ignorar não é sobre lealdade. É sobre o cérebro buscando uma recompensa social, uma moedinha química chamada dopamina. O cálculo que o cérebro faz é bem simples, na verdade. O piloto automático se pergunta: qual dessas ações vai me dar mais status? E, de quebra, mais dopamina. Compartilhar o post de alguém já famoso gera uma recompensa social muito maior do que compartilhar o de um colega com menos visibilidade. Para o nosso cérebro primitivo, a escolha automática fica óbvia. E isso nos leva a uma distinção que é crucial. Ostentação, tipo comprar seguidores ou exibir luxo, é uma tentativa de enganar, de manipular o piloto automático dos outros. Agora, autoridade de verdade é outra coisa. Ela é construída mostrando o que se sabe, gerando confiança, falando direto com o piloto consciente. A primeira é um castelo de areia, a segunda é uma fortaleza. Ok, vamos agora para o segundo caso, o do líder que defende a diversidade, mas o evento dele acaba com um painel todo igualzinho. Ué, como isso acontece se a intenção era boa? A resposta está numa coisinha chamada viés inconsciente. Esse processo acontece em 3 etapas e é tudo muito rápido. Primeiro, durante a vida toda o cérebro vai criando associações. Por exemplo, ele associa a palavra especialista com a imagem de um homem branco. Segundo, na hora de agir para economizar tempo, ele pega o atalho mais fácil, o padrão que ele já conhece. E terceiro, o piloto consciente que devia fiscalizar essa escolha está cansado, sobrecarregado e simplesmente aprova a lista sem nem perceber que ela vai contra os seus próprios valores. Tudo isso mostra pra gente que não adianta simplesmente tentar mais ou ter mais força de vontade. Ser coerente, ser íntegro,
gasta a energia de verdade do cérebro. O nome disso é fadiga de decisão. A neurociência mostra que a nossa capacidade de fazer boas escolhas, de resistir a impulsos, de agir de acordo com o que a gente acredita, isso tudo é um recurso limitado. É como a bateria do celular. Vai acabando ao longo do dia, a cada decisão que a gente toma. Uma analogia ótima é pensar no cérebro como um computador. O piloto automático é um HD de terabytes, com todos os nossos hábitos, medos e preconceitos guardados. Já o piloto consciente, ele é tipo uns 250 megabytes de memória RAM. É super potente, mas esquenta rápido e gasta uma energia danada. Então, o ponto central é este aqui. Quando as nossas ações fogem dos nossos valores, principalmente no fim de um dia exaustivo, a falha não é de caráter, gente. A falha é de energia. A falta de coerência é, muitas vezes, um sintoma de cansaço mental. Bom, se tudo isso pareceu meio desanimador, agora vem a parte boa. A gente não está condenado a ser só um passageiro nesse processo. Dá para a gente se tornar o piloto. E a ferramenta para isso se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é essa capacidade incrível que o nosso cérebro tem de mudar, de se reorganizar com base nas nossas experiências. É simples, os caminhos neurais que a gente mais usa ficam mais fortes. Isso quer dizer que a gente pode, de propósito, criar novos hábitos, novos pilotos automáticos que estejam, aí sim, alinhados com os nossos valores. E tem uma analogia fantástica do psicólogo Jonathan Haidt para a gente entender isso. Imagina que o piloto consciente é o condutor, montado em um elefante. O condutor sabe para onde ir, ele tem um mapa, mas o elefante é o piloto automático, a emoção, o hábito, a força bruta. O condutor não ganha do elefante na força. A única saída não é brigar, é treinar. E como se treina o elefante? Basicamente, com 3 passos. Primeiro, a pausa. É criar aquele segundinho entre o que acontece e a sua reação, para dar tempo do condutor pensar. Segundo, a repetição. Cada vez que a gente escolhe a ação consciente, é como se estivesse abrindo uma nova estrada na mata. Com o tempo, ela vira uma rodovia. E terceiro, motivar o elefante. O lado emocional não entende de planilha, mas entende de recompensa. É preciso associar o novo comportamento com algo bom. No final das contas, o trabalho é esse. É deixar de ser um passageiro que é levado pelos impulsos do piloto automático e assumir o comando como um piloto habilidoso que sabe guiar essa máquina poderosa que é a nossa mente na direção certa. E com isso, a gente fecha essa análise toda baseada nas ideias da Marinês Pereira. A pergunta que fica agora não é só para a gente pensar, mas para a gente agir. Qual comportamento automático, qual viés inconsciente pode ser o primeiro da sua lista de treinamento? Afinal de contas, a coerência não é algo que a gente tem, mas algo que a gente constrói, uma decisão de cada vez.